Muito bem, Wesley Dias aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre as principais barreiras à entrada de novos concorrentes. É um assunto muito importante, mesmo que você não tenha uma empresa, mas se tiver interesse de abrir uma, você precisa entender quais são as dificuldades de entrar no mercado. E se você já tem a empresa, como que você pode construir essas barreiras aqui para que dificulte a entrada de novos concorrentes? A primeira barreira é a chamada economia de escala, forçam os candidatos a suprirem volumes elevados ou lidar com desvantagens em custo, dificultando a entrada de novos concorrentes. E o exemplo que eu dou aqui é das redes de farmácias. Você pode perceber que as redes de farmácias estão cada vez mais ampliando, interiorizando a sua forma de atuação. Mesmo em cidades que já existem, sei lá, 300, 400 mil habitantes, elas vão ter mais de duas, três unidades, fazendo com que aquelas pequenas farmácias de bairro não tenham mais condições de competir. E isso é uma desvantagem para essas pequenas farmácias por conta do custo. Então, assim, quanto mais empresas elas abrem, quanto mais pontos essas farmácias de rede abrem, mais elas dificultam a entrada de concorrentes e de pequenas farmácias, que é um exemplo aqui de economia de escala. Uma outra barreira é a diferenciação de produto. E o que faz essa diferenciação de produto? Ela acaba elevando o valor da marca e a empresa acaba também tendo que investir muito na marca. E o exemplo é a Apple. O produto da Apple é completamente diferenciado dos concorrentes. E isso, sem dúvida, demanda um investimento muito grande, tanto na questão da marca, porque a marca da Apple é a principal marca, eu acho que é a marca com maior valor hoje no mercado, e é uma barreira enorme para concorrentes. Não se consegue duplicar aquele produto, não consegue fazer um produto igual àquele. E isso faz com que a barreira de entrada seja muito grande neste segmento específico. Uma outra barreira chama-se a vantagem do custo, que é independente do tamanho da empresa, é onde os concorrentes já estabelecidos podem apresentar vantagens, como o uso de tecnologia exclusiva, localização favorável, subsídios concedidos pelo governo, ativos comprados a preços competitivos ou domínio e conhecimento de operações e etapas de um processo. E eu coloquei aqui o exemplo como sendo indústrias em geral. Geralmente a indústria consegue ter o processo definido e é mais complicado reproduzir uma indústria. Geralmente o comércio é mais fácil ou até serviço. Você consegue chegar lá, colocar um comércio muito parecido com aquele que já tem. Mas a indústria, como o processo já está documentado, como existe às vezes subsídios concedidos pelo governo, é mais complicado, é uma barreira mais difícil. Ainda temos o acesso aos canais de distribuição, que são limitados muitas vezes. A ideia aqui é a limitação do canal que faz com que dificulte a entrada de concorrentes. Eu dou um exemplo de equipamentos hospitalares porque não é fácil você distribuir esse produto. Então, geralmente, quanto mais difícil a distribuição daquele produto, maior vai ser a dificuldade de entrada de novos concorrentes. Por último, temos aqui políticas governamentais, que é quando o governo impõe uma série de restrições que dificultam a entrada de novos concorrentes, como regulamentação, taxação, licenciamento e concessão. O exemplo que eu dou é dos produtos naturais. E a gente está vendo uma crescente muito enorme isso na parte de produtos veganos, produtos orgânicos. E existe uma regra, existem selos que certificam isso. E acaba sendo, então, uma espécie de licenciamento, fazendo com que aquele produtor que quer entrar nesse mercado, ele precise passar por esse processo de licenciamento também. Então, você que tem produto orgânico, brigar por regulamentação e taxação e ainda licenciamento é importante, porque isso vai aumentar a barreira para os seus concorrentes. Bom, espero que você tenha gostado. Tem muito mais dica como essa lá no meu site. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.